Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos à Academia do Livro. Não esqueçam de curtir as nossas publicações no Facebook, no Instagram e no YouTube. Sou o professor João Batista Costa Neto e o tema da aula de hoje é a famosa célula de Mollaret no líquido cefalorraquiano na citologia. Como identificar ela, o que ela representa, o que ela pode sinalizar. Muitos de vocês podem ter até pego já essa célula no diferencial, mas não sabiam do que se tratava ou se trata essa importância morfológica em relação a esse quadro bastante atípico na citologia do líquido cefalorraquiano. Então, antes de mais nada, o que é a célula de Mollaret? A célula de Mollaret é uma célula que tem origem, uma linhagem linfomonocitária. É um monócito. E esse monócito, por conta de quadros infecciosos, ele pode mudar a sua conformação morfológica, deixando algumas linhas de características para a célula batizada de Mollaret. Tá? E quais são essas características? Tá? A principal em relação à diferença do monócito tradicional da citologia do líquor para o monócito caracterizado como célula de Mollaret é o núcleo. A presença de modificações do núcleo é que sinalizam a célula de Mollaret. Então, no monócito tradicional que a gente visualiza, tanto em condições normais como em condições patológicas em que ele está atuando fisiologicamente, nós temos a maioria das vezes a presença de um núcleo ovalado. Lembrando que o monócito é, em condições normais, a maior célula circulante do líquor, ela tem esse núcleo ovalado, a relação núcleo-citoplasma bem característica, seguindo o raciocínio que a gente vê e avalia no hemograma, e o citoplasma cinza, o citoplasma cinza, diferenciando de um plasmócito, por exemplo, onde nós temos um citoplasma muito basofílico, principalmente quando há um quadro reacional em que o plasmócito fica tão grande quanto o monócito ou maior, podendo ficar até binuclear. Mas neste caso, o monócito característico tem o núcleo ovalado. Já para a célula de Mollaret, que quando apresentada determinados antígenos, principalmente virais, e eu vou destacar na sequência quais são os dois principais que levam a essa mudança morfológica, faz com que o núcleo do monócito se modifique para uma forma ameboide, com algumas indentações que até, por vezes, podem confundir e trazer dúvida em relação à presença até mesmo de um blasto ou confundir com uma célula neoplásica de um tumor primário. A característica dessa modificação, que tem um gatilho viral, faz com que a gente use o termo para esse núcleo com forma ameboide. Tá? Então, a diferença está na morfologia do núcleo. Ah, mas professor, o que quer dizer isso? Isso a gente vê presente em duas situações reacionais de defesa do nosso organismo para a presença de dois vírus. Herpes tipo 2, mais comum na nossa sociedade, aqui no Brasil, e o vírus do Nilo Ocidental, que é mais comum em outros países, tá? Principalmente Estados Unidos, mas que tem começado a entrar no nosso país e já temos diversos relatos de casos. Então, para você que trabalha com citologia do líquor, de entrada, aquela citologia tradicional, fique atento a isso.
Óbvio que a condição clínica do paciente, na hora de fazer um líquor, a diferença em você saber a clínica, o motivo da coleta do líquor, faz com que nós tenhamos essa sinalização. Então, agora que você já entende o que é uma célula de Mollaret, quais as modificações e quais as características morfológicas da célula, elas sinalizam a presença, né, de um vírus que está causando uma meningite, uma encefalite, principalmente por herpes tipo 2 e, menos recorrentemente na nossa sociedade, o vírus do Nilo ocidental. Ah, professor, outros vírus podem levar a esse movimento morfológico, essa mudança, alteração? Não se descarta. Não se descarta, até porque a gente visualiza isso principalmente nesses dois. Mas, em tese, a família herpes, né, pode levar a essa modificação, tá bom? Então, quando você estiver diante de um quadro dessa natureza, morfologicamente, fiquem atentos a esse recado da diferenciação do monócito normal para o monócito caracterizado como célula de Mollaret, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer a audiência de todos. Dúvidas, sugestões, críticas, contato@academiadolicor.com.br. Não esqueçam que nós temos um e-book à disposição no academiadolicor.com.br, que tem lá um botão, o endereço para você fazer o cadastro e baixar gratuitamente o seu e-book. E, mais uma vez, pedir para compartilhar com os colegas, porque o conhecimento do líquor ele tem que romper barreiras em relação à nossa cultura licórica no Brasil. Então, não esqueçam de curtir as nossas publicações no Facebook, no Instagram e no YouTube, na qual semanalmente nós temos aulas ao vivo. Muito obrigado e até a próxima.